Olá a todos vocês, bem-vindos ao canal A Uma Luz. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Eu estava assim com saudades. Às vezes acontecem, né, alguns imprevistos na vida e a gente tem que caminhar sem parar, né? Mas um dos que aconteceram ontem que me impediu de estar aqui com vocês foi uma coisa muito legal, que eu gosto muito, que eu gostaria até de compartilhar com vocês, porque eventualmente, se algum de vocês conhece a gente lá do canal Nova Terra Talks, talvez tenha ouvido falar que que nós nos tornamos terapeutas de hipnose introspectiva, que é uma coisa que aquece o meu coração. Realmente é um trabalho maravilhoso que a gente pode fazer através da hipnose introspectiva. E ontem foi uma oportunidade de exercitar de novo esse trabalho e é sempre uma alegria muito grande. Aliás, se vocês tiverem interesse, tem alguns vídeos no canal Nova Terra Talks. Eu coloco o link aqui embaixo para vocês, que vocês podem assistir a respeito dessa terapia. E tem a minha página no Instagram, que é Carolina Cardoso. Eu acho que é Introspective Hypnosis. Eu vou colocar aqui o link para vocês, tá? E aí vocês vão até entender, se vocês assistirem o vídeo do Nova Terra Talks, por que se chama Introspective Hypnosis em inglês e não em português. Mas enfim, tá? Eu fico muito feliz. Se vocês quiserem visitar lá, vai ser uma alegria. E assim, é sempre um prazer poder entrar em contato com vocês e poder ter essa troca gostosa que a gente tem, seja por aqui, né, através dos nossos vídeos de Evangelho no Lar, seja pelo canal da terapia, né, da hipnose, que é muito legal também. Mas nós estamos aqui para o Evangelho no Lar, não se esqueçam. E a gente vai então já começar. Bora! Nosso livrinho de mensagens, Vinha de Luz. E hoje nós leremos a mensagem de número 50. Que diz o seguinte: para o alvo. Prossigo para o alvo. Essa é uma frase de Paulo que está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei de Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Deus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual e, por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que,
cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Essa mensagem, claro, nos faz lembrar de um livro maravilhoso, sem a menor sombra de dúvidas, está entre os meus 3 favoritos, que é Paulo e Estevão, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. É um livro fantástico, deveria ser um livro de cabeceira, uma obrigação de todos nós, porque a história de Paulo e a modificação que ele proporcionou à sua vida depois do encontro com o Cristo em Damasco, na estrada para Damasco, é motivador, emocionante e mostra de uma forma muito bonita que uma pessoa que está no caminho completamente oposto ao do Cristo consegue sempre, de alguma forma, se transformar ainda numa encarnação. E a transformação que ele fez em si mesmo não dá para nem comentar. Então, recomendação aí para a gente ler o livro Paulo e Estevão. Mas vamos à nossa oração inicial? Nós fechamos os nossos olhos no intuito de olhar para dentro, acerenando os nossos corações, os nossos pensamentos, permitindo se envolver pelos eflúvios salutares preparados pela espiritualidade amiga que nos envolve onde quer que estejamos e nos conecta uns aos outros em coração, em pensamentos, e assim unidos nós elevamos uma prece ao nosso Mestre Jesus, ao Mestre incomparável que esteve conosco e está conosco todos os dias, nos guia, nos instrui, nos motiva, nos ampara, nos protege. A nossa gratidão é infinita e a gente, a cada passo que dá para frente, tomando consciência de quem foi essa alma, de quem foi esse ser entre nós, dos esforços fora das nossas capacidades de compreensão, envidados para que ele estivesse entre nós quando esteve, nos faz admirá-lo e amá-lo ainda mais e sermos extremamente gratos mesmo pela oportunidade que temos de nos unirmos em seu nome, de podermos falar um pouquinho da sua presença entre nós e sabemos do amparo que recebemos e por isso agradecemos também por isso, não só a ti, Mestre amado, mas a todos os amigos da espiritualidade que nos acompanham e também vão nos ajudar aqui essa noite. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Então tá, então. Não é para se emocionar, não. Bom, nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós começamos o bloco Jesus começa o seu ministério e hoje vai acontecer uma coisa inédita aqui. A gente normalmente lê um versículo, né? Eventualmente a gente lê 2 versículos, mas hoje eu percebi que a gente vai ter que ler 3 versículos, vai ficar um pouco longo, mas não tem problema porque eles são realmente interligados e não falta minha capacidade, vou ser muito sincera com vocês, de fazer qualquer interpretação de forma isolada desses 3 versículos. Então, eu vou lê-lo aqui para nós, lê-los, que seriam os versículos de número 13, 14 e 15. Então, vamos lá. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum,
cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Bom, continua ainda no versículo 16, mas eu acho que dá para a gente fazer um comentário já aqui a respeito dessa primeira parte, porque nós já comentamos aqui diversas vezes a respeito da preocupação, mais do que uma preocupação, seguir aquilo que foi escrito sobre a vinda do Messias era uma necessidade da parte de Jesus. Ele queria, ele e os prepostos de elevadíssima condição espiritual que o acompanharam aqui na sua missão do outro lado da vida, organizavam tudo e planejavam tudo e arquitetavam tudo para que o que estava escrito nas Escrituras a respeito da vinda do Messias fosse cumprido, justamente para que não houvesse de forma nenhuma qualquer questionamento sobre quem ele efetivamente era. A gente sabe que no final das contas isso não serviu de nada para aqueles que não queriam acreditar, mas é assim até hoje, né? Às vezes a verdade está lá gritando na nossa frente, mas a gente não quer ver, não quer acreditar. Por exemplo, uma questão clássica muito corriqueira da nossa vida, principalmente, creio eu, no Brasil, porque a gente é um povo que está aberto a espiritualidade. A gente às vezes se diz de uma religião X, mas não nega, né, uma mediunidade, não nega a reencarnação. E algumas vezes, né, a gente vê situações de pessoas que têm mediunidade, que já viram, que já ouviram, que já presenciaram, mesmo assim, fugir como o diabo foge da cruz, né? Não quer nem ouvir falar e nega e fala, não, não é possível, isso é bobagem, isso é mentira, não, sabe? E a gente sabe que é puro medo, né? E com certeza, na época de Jesus, também era o medo que nos movia a negá-lo. Afinal de contas, ele vinha mexendo com as estruturas de uma forma muito intensa e aqueles seres não estavam preparados para largar o osso, né? Porque eles eram, como acontece hoje mesmo em muitas igrejas ainda, que em muitos países também, né? Naquela época os judeus tinham que pagar um imposto, né, o dízimo, para a igreja, para o templo de Jerusalém, e não só o dízimo, né, eles eram obrigados a participar de certas festividades, e a participação na festividade, ela incluía dar um animal para sacrifício, sei lá, fazer algum ritual lá, e tudo isso passava pela necessidade de ter que comprar o animal, de ter que ir até Jerusalém, de ter que ficar lá em Jerusalém, porque a festa era em Jerusalém. Então, assim, era uma época muito cara para aquelas pessoas que não tinham como, só que os sacerdotes colocavam uma imposição, como se você não faz isso, você não está sendo agradável a Deus. E isso é de uma maldade tão grande, porque a pessoa ainda ignorante, né, no sentido de pouco conhecimento, facilmente manipulável pelos sacerdotes ou qualquer outra pessoa, porque, né, o Deus, né, de Israel era temido, era um Deus de força, de fúria. Então se temia muito esse Deus, e os sacerdotes, eles eram a voz de Deus na terra, o que eles falassem era lei. Então, assim, eles manipulavam de uma forma muito feia,
né, toda aquela população. E aí, claro, vem Jesus para chacoalhar essas estruturas e, claro, nenhum deles estava a fim de largar, então, né, o osso, e lutariam com unhas e dentes até que ele não estivesse mais ali. Mal eles sabiam que a violência, ao invés de ajudar, atrapalharia, e que a mensagem de amor e a vivência em amor, em exemplificação de amor o tempo todo, faria com que a mensagem dele chegasse cada dia mais longe, ainda hoje repercutindo e reverberando, né? Então, essa parte é interessante, né? De sempre ver aqui esse esforço da espiritualidade para tentar, então, cumprir com as profecias. E aí tem uma outra questão aqui legal da gente conversar, que é a mudança, né, de Jesus. Ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. E Jesus era muito conhecido em Nazaré. E eu já falei algumas vezes para vocês do livro que eu tô lendo ainda, porque ele é grande. E eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque o livro realmente é muito bom. E ele mostra, né, a vida de Jesus, por exemplo, ele dá alguns insights sobre a vida de Jesus, por exemplo, dos 12 aos 29 anos, que é uma parte que, assim, fica mais obscura na história, né, a gente não tem muita informação a respeito dele nessa época, e de antes também, porque desde o nascimento de Maria, a família dela é de Nazaré, o pai e a mãe moravam em Nazaré. Desde o nascimento de Maria, ficou-se conhecido e entendido. O livro chama-se Maria de Nazaré, né? Eu já falei tantas vezes que eu fico imaginando que as pessoas que estão assistindo já sabem que eu falei, mas tudo bem. É o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, psicografado, né, por João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. E Maria nasceu em Nazaré e a comunidade já conhecia a história de que ela seria a mãe do Messias. Ela foi mandada para o templo de Jerusalém para que eles ficassem de olho nela. Essa é a grande verdade, por uma série de motivos. E quando o Messias nasceu, quando Jesus nasceu, o templo de Jerusalém sabia que ele era o Messias, né? Inclusive ela foi até lá, teve que responder várias perguntas, né? Então, nada disso era segredo. E conforme Jesus foi crescendo, porque ele curava a gente desde bebê, desde o colo da mãe dele ele curava. Conforme ele foi crescendo, as pessoas começaram a ir para Nazaré assim em multidões, né? E, enfim, para não dar vários spoilers aqui, porque eu vou fazer um vídeo sobre isso, Jesus então era muito conhecido em Nazaré, se sentia realmente em casa lá, sua família estava lá, mas ele então vai para Cafarnaum justamente para fazer com que as profecias se cumpram, que é então um cuidado dele na sua missão aqui entre nós, e claro, traz uma lição para a gente também, porque afinal de contas, a mudança, né, a mudança dos locais confortáveis, da onde a gente se sente em casa, da onde a gente se sente bem, elas trazem muitas vezes dor, sofrimento, revolta, indignação, saudade, amargura, né? Porque nem sempre a gente quer deixar aquele lugar onde a gente nasceu, onde a gente sempre viveu, né? E agora fazendo, né, usando a palavra mudança mais como um símbolo, uma figura de linguagem, a mudança que a gente pode promover de atitudes, né, daquelas atitudes que a gente está acostumado, onde é a nossa zona de conforto, onde a gente se sente bem, onde as nossas falas, os nossos pensamentos vêm de forma automática, porque a gente está acostumado a lidar daquela forma com as determinadas situações da vida, fazendo com que qualquer mudança
seja difícil, seja complicada, seja dura, seja dolorida. Mas, assim como Jesus, que tinha uma missão e tinha consciência da sua missão e que, ao iniciá-la, sabia que então ia ter que deixar o regaço materno, os lugares conhecidos, os lugares confortáveis, para seguir então para um outro lugar. A gente aqui não está fazendo juízo de valores se era melhor ou pior para ele em Cafarnaum. A gente está tentando imaginar que para ele fosse confortável também ficar em Nazaré. Sua mãe estava em Nazaré, tantos amigos e família em Nazaré, e aí foi para Cafarnaum. E aí com a gente, igualmente, né? No caso, com a gente, com Jesus, a consciência da missão que ele tinha, muito provavelmente não fez com que ele sofresse nem um pouquinho o tipo de sofrimento que a gente tem de apego, né, às coisas, aos lugares, porque simplesmente ele sabia o que estava fazendo por amor ao Pai e por amor à humanidade. Então nem se passa pela nossa cabeça que ele possa ter tido esse tipo de sofrimento que a gente teria. Mas é a lição que nos importa nesse momento, né? E a lição é justamente a responsabilidade. Então então agora vai começar a minha missão. Então não importa o conforto, a zona de conforto que eu estava antes, eu saio da zona de conforto e dou um passo para frente. E encaro novos desafios, novas oportunidades, novos ambientes, novas pessoas, novos horizontes, ainda que eu não conheça muito bem, ainda que eu não esteja muito acostumado, eu encaro, porque é isso que é esperado de mim, meu senso de compromisso com aquilo que eu estabeleci para mim. Às vezes é só num plano espiritual, eu não tenho a total consciência aqui nessa encarnação, mas eu sei que eu tenho um compromisso. Eu quero vivenciar a minha espiritualidade, eu sei que para eu vivenciar a minha espiritualidade na sua plenitude, eu tenho que agir, eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que sair do lugar, eu tenho que às vezes acordar mais cedo do que o normal, ou eu tenho que ir dormir mais tarde do que o normal, ou eu tenho que abdicar de umas horas de lazer para poder me dedicar a alguma tarefa que eu me comprometi, ou eu preciso me esforçar pela mudança interna, né, para que aquele automatismo que eu tenho na raiva, que eu tenho na irritação, que eu tenho na maledicência, né, no preconceito, eles sejam transformados pelo automatismo da tolerância, pelo automatismo da compreensão, pelo automatismo da fraternidade, que tudo é amor, né? O amor é o sentimento mora aqui. Todos esses sentimentos positivos são como células do amor. O amor é tudo. O amor é fraternidade e a fraternidade é amor. O amor é compreensão, a compreensão é amor. O amor é a tolerância é amor, entende? Então, assim, o amor, ele contém todos e cada um deles na sua característica especial. Mas a gente entende, né, com essa figura da mudança de Jesus, essa necessidade, então, que a gente tem de abrir caminho para o novo e para a mudança, principalmente quando a gente quer trazê-la para dentro da gente. Porque não existe outro jeito, gente. Não existe outro jeito, não adianta a gente chorar, espernear e falar, não, na outra vida eu mudo. A gente não tem mais tempo, não dá para esperar pela outra encarnação, não dá, gente. As coisas, elas estão acontecendo muito rápidas, quem olhar, for capaz de ver e de ouvir, percebe, então não dá mais para esperar. A hora é agora, vamos fazer a nossa parte, vamos se unir, vamos dar força um para o outro e a gente vai conseguir, né? Vamos comigo? Vamos nessa?
Vamos sim, gente. Então é isso. Nós vamos fazer a nossa oração de encerramento. Quem tiver água para fluidificar, fica à vontade, pode colocar aí, que a gente pede por elas também, tá bom? Mestre amado, que a sua luz nos motive cada vez mais a buscarmos dentro de nós a nossa conexão com o Pai, com a fonte criadora, com aquele que vela por nós desde o início, que estará conosco até o fim. Que a gente reconheça o nosso papel, que a gente não se sinta nem maior nem menor do que ninguém, mas mesmo assim façamos de acordo com aquilo que a gente sente necessidade de fazer, porque todos nós estamos recebendo um chamado, e que saibamos fazer a nossa parte. Que o seu amparo, a sua luz, a sua proteção nunca nos falte, Mestre amado. E nesse momento a gente aproveita e pede pela sua misericórdia para que as nossas águas sejam fluidificadas, que elas possam receber das fontes mais puras da espiritualidade superior um influxo de luz e de amor e de paz e de equilíbrio que cada um de nós precisa, e que ao bebê-la nós estejamos recebendo exatamente aquilo que estejamos precisando. Nós aproveitamos para orar hoje por todos os países do nosso planeta, cada um com a sua necessidade especial, cada um com a sua diferença, cada um com a sua cultura, com o seu povo, com a sua língua, com as suas crenças religiosas. Não importa, não interessa, a gente pede pela paz, a gente pede pelo amor entre as nações, pela fraternidade, pela igualdade, pelo respeito às minorias, às diferenças, pelo equilíbrio e pela paz, sempre pela paz. Que todos os países ao redor do nosso planeta possam receber um pouquinho dessa paz e possam igualmente trabalhar por essa paz, compreendendo que não é algo que vai ser feito de fora para dentro, mas ao contrário, ela começa em cada individualidade, e cada um de nós exercendo o nosso papel em consonância com a espiritualidade superior vai fazer com que haja um cordão de paz em volta do nosso planeta através do nosso auxílio, com certeza. Acreditemos nisso, façamos a nossa parte, que a gente vai ser sempre amparado e protegido para isso. Muito obrigada por tudo, mestre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau!